pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam e este é o terceiro vídeo do meu diário de leitura da obra História da Educação e da Pedagogia de Maria Lúcia de Arruda Aranha. Nós já conversamos sobre os dois primeiros capítulos, vou deixar o link aqui nos cards. Lembrando também que se você quiser baixar o meu resumo, é só acessar o link que está na descrição. O terceiro capítulo se chama Antiguidade Grega, a Paideia, e vai tratar do nascimento da civilização grega, os seus diferentes períodos históricos e a evolução da educação ao longo do tempo. É um tema que todo estudante de licenciatura acaba se deparando ao longo de sua formação devido à sua importância e influência em nossos tempos. A história da Grécia é dividida em 5 períodos, eu vou colocar aqui ao lado para vocês conferirem. E o primeiro período vai dos séculos 20 a 12 a.C. e é denominado civilização micênica. Essa época predominava principalmente um povo chamado Aqueus e Agamenon era o governador da polis chamada Micenas. É um período bastante obscuro do qual se tem poucos registros. Depois vieram os tempos homéricos, que foram dos séculos 12 a 8 a.C. E aqui nós já sabemos um pouquinho mais. É a época em que supostamente teria vivido Homero, o criador da Odisseia e da Ilíada. Nessa época, predominava a concepção mítica do mundo e as ações dos homens eram influenciadas fortemente pelo sobrenatural. Homero ganhou o título de educador da Grécia, pois as suas histórias, os poemas, os relatos de guerras e de grandes heróis eram recitadas em praça pública pelos aedos. Essas histórias eram educativas e inspiravam as novas gerações a seguirem as tradições e serem como os seus heróis. Só lembrando que a Ilíada relata a guerra de Troia e a Odisseia o retorno de Ulisses à ilha de Ítaca após a guerra. Nessa época, a educação que ocorria dessa maneira informal, na família ou nas praças públicas através das histórias recitadas pelos poetas, visavam o desenvolvimento da arete, a virtude, ou seja, a força, a coragem, a excelência do guerreiro belo e bom. Depois veio o período arcaico, que durou entre os séculos 12 a 8 a.C. e foi um período de grandes transformações, no qual ocorreu o chamado milagre grego, que foi a passagem da concepção mítica para uma concepção mais racional, reflexiva e filosófica. Com a dessacralização da escrita, a utilização da moeda, a formação das cidades-estados chamadas polis e o surgimento dos primeiros filósofos, temos então a gestação do conceito de democracia através das primeiras assembleias e discussões acerca da elaboração de leis. Assim, a educação também muda o seu alvo, ela começa a se institucionalizar, tendo como objetivo não mais a formação do guerreiro belo e bom, mas do cidadão da polis. E a virtude passa a ser a capacidade de discursar e deliberar nas assembleias. Depois veio o período clássico, do século V a 4 a.C., considerado o apogeu da civilização grega, devido ao grande florescimento nas artes, literatura e filosofia. Aqui o conceito de democracia se torna algo mais palpável, porém é importante ressaltar que se tratava de uma democracia escravista, voltada apenas para os homens livres, ou seja, 10% da população. Sendo assim, escravos, estrangeiros, mulheres e crianças eram totalmente desconsiderados.
E é aqui também que o conceito de paideia se torna mais claro. Paideia era o ideal de educação da época, uma educação voltada para a formação dos meninos ricos. Este modelo educativo visava a formação integral, ou seja, do corpo através de exercícios físicos e preparo militar, e também do espírito, que era o preparo para o debate intelectual. Essa educação começava na família, depois ocorria por meio de preceptores e, por fim, através da escola. Aliás, o termo escola vem da palavra grega eskolé, que significa lugar do ócio. Como sabemos, o ócio não é ficar sem fazer nada. Para os gregos, o ócio significava ter tempo para aprender, refletir e discutir sobre questões relevantes para a sociedade. Aos 7 anos, a criança era levada a uma instituição chamada palestra, sempre acompanhada pelo paidagogo, que era um escravo da família. Paidagogo é a junção de duas palavras, paidós, que significa criança, e agogós, que significa conduzir, ou seja, aquele que conduz a criança. Aos 13, era encaminhada ao ginásio e aos 16 para a Efébia. Efebo significa jovem, local para a instrução de jovens. O currículo era basicamente composto por esportes, moral, estética, música, arte e cálculos. Nesta época existiam professores como mestre de letras e gramático, que cuidava da parte de leitura e escrita, o instrutor físico e o mestre de retórica. Os métodos eram silabação, repetição, memorização e declamação. Lembrando que era uma educação voltada para os ricos. As famílias pobres encaminhavam seus filhos para a aprendizagem de um ofício. Também no período clássico surgiram os sofistas, termo que vem da palavra grega sofos, que significa sábio, ou seja, professor de sabedoria. Os sofistas ensinavam a arte da persuasão, ou seja, o convencimento através da palavra, algo muito relevante naquela sociedade para atender os interesses políticos e o ideal democrático. Eles foram os responsáveis pela profissionalização dos mestres, já que cobravam por suas aulas. Eles foram os criadores da educação intelectual, também da didática e da sistematização do ensino. Através deles, formou-se as 7 artes liberais, humanísticas, compostas por gramática, retórica e dialética, e científicas, compostas por aritmética, música, geometria e astronomia. Então, ocorreu um grande embate entre filósofos e sofistas, já que os filósofos criticavam os sofistas por cobrarem por suas aulas e não terem compromisso com a verdade, ou seja, ensinar a convencer pelo discurso sem considerar os fatos. Os filósofos também eram professores, mas visavam uma educação mais ética e moral. Entre eles, 3 merecem destaque: Sócrates, Platão e Aristóteles. Falando rapidamente sobre a influência de cada um deles na educação, para Sócrates, a sabedoria começa pela ignorância, daí a máxima, só sei que nada sei. Ele não deixou nada escrito, tudo que sabemos foi relatado pelos seus discípulos, e em seus estudos, aulas e temas nós encontramos a virtude, coragem, piedade, amizade e amor. Ele valorizava o conhecimento das virtudes humanas, daí outra máxima, o conhece-te a ti mesmo, e seu legado para a educação foi o diálogo, a aprendizagem ativa, o autoconhecimento e o ensino contextualizado. Seu método era a ironia e a maiêutica, e ele acabou sendo acusado e condenado à morte por supostamente corromper a juventude.
Platão também teve os seus maus momentos, pois apesar de ser de uma família aristocrática, ele acabou sendo vendido como escravo por causa de suas ideias subversivas. A sua teoria é o idealismo, ou seja, as ideias são mais reais do que as próprias coisas, explicada então pelo mito da caverna, e seu legado para a educação é a responsabilidade do Estado na instrução da população, a igualdade entre homens e mulheres, ou seja, os dois gêneros deveriam receber o mesmo tipo de ensino, a meritocracia, ou seja, alcançar posições elevadas e privilegiadas através dos próprios esforços, independente da sua classe social, e também o desenvolvimento intelectual. Seu método se define pela máxima aprender é lembrar. Então, para ele, a alma teve acesso a um conhecimento puro e elevado, mas ao encarnar, esqueceu-se de tudo. Assim, a educação tem como objetivo fazer o indivíduo se lembrar desse conhecimento. Também podemos dizer que ele pensou em uma educação voltada para as habilidades de cada pessoa. Então, segundo ele, todos deveriam receber a mesma educação até os 20 anos, mas depois deveria ocorrer uma divisão conforme as características de cada ser humano. Então ele fala sobre a alma de bronze, que seria uma sensibilidade grosseira, e para essas pessoas se destinaria então a agricultura, o artesanato e o comércio, sendo responsáveis pela subsistência da cidade. Já a alma de prata seria voltada para a guarda do Estado, formando soldados para defender a polis. Por fim, a alma de ouro aprenderia a arte de dialogar, estudaria filosofia, alcançaria o conhecimento puro e verdadeiro para governar. Agora, falando de Aristóteles, ele foi preceptor de Alexandre o Grande e a sua teoria realista se opunha ao idealismo de Platão. Como legado para a educação, ele deixou a investigação científica, a realização do ser, ou seja, para ele, a educação deveria desenvolver faculdades físicas, morais e intelectuais, a fim de que o ser humano alcançasse o seu potencial e a realização do seu ser. Como método, ele defendia a imitação, já que para ele a criança imita os gestos e atitudes do adulto. Por fim, temos o período helenístico, nos séculos 3 e 2 a.C., no qual ocorreu uma grande decadência política devido à rivalidade entre as polis e também às invasões dos macedônios, dos romanos e etc., favorecendo a cultura helenística, que é justamente a fusão da tradição grega com a oriental. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos no próximo episódio para discutir o capítulo 4. Um beijo e até lá! Tchau!